A gente vai conversar agora com o Daniel Telles, que é especialista e sócio da Valor Investimento. Daniel, muito obrigada pela tua presença aqui na nossa programação. Uma ótima quinta para você. Bom dia, Débora. Obrigado. Daniel, começando aqui trazendo um pouco desse contexto geral, principalmente diante dessa divisão interna do Fed. A ata mostrou então que a decisão de manter os juros agora foi quase unânime. A gente teve aí dois diretores, como eu vim explicando aqui, numa posição oposta, algo que a gente não via acontecer desde a década de 90. E eu quero entender como que você interpreta o tom do documento nesse momento, né? Ou seja, mais próximo realmente de uma postura cautelosa, ou já trazendo um espaço para começar esse ciclo de corte de juros, principalmente diante dessa clara divisão de dirigentes que a gente teve nesse momento. Pois é, essa estatística, essa informação, ela parece não ser tão relevante assim, né, que tiveram 2 votos de discordância, mas é muito importante porque, como você bem disse ali, desde 93, né, a gente não tinha sempre foi unânime, o time ele sempre foi muito, sincronizado ali, sinérgico nas suas decisões. Bom, isso acontece em parte porque alguns dados econômicos eles vinham corroborando com essa tese realmente de corte de juros, né? Principalmente quando você sai da reunião, da última reunião do Fed, e o FONC ele começa a pressionar ali, o Fed começa o governo e junto com o Fed começa a pressionar para ter uma revisão nos dados de empregabilidade, o payroll de 2 meses foi revisado, esse número ele corroborou ainda mais para esse corte de juros, mostrando desaceleração da economia, porque essa revisão, bom, não é uma coisa normal de se acontecer, né, ainda mais pela discrepância que foi, ponto. O mercado veio ganhando muita força e muita tese desse corte de juros agora para essa reunião do dia 15. A gente começa a olhar alguns dados aqui, alguns números, chegou a bater 95% de probabilidade de corte. Após a divulgação da ata, essa tendência ela já estava na casa de 85%, tendenciando ali para caminhar para 80%. Ainda com maior probabilidade de sim cortar esses juros em setembro. Só que essa pressão inflacionária, a gente quando olha o passado para tentar entender o futuro e tentar imaginar o que pode acontecer, quando os Estados Unidos ele fez um ajuste tarifário ali em 2018, 2019, quem mais absorveu essa diferença na precificação dos produtos foi direto o consumidor final. Ou seja, a gente está falando de inflação na veia, né? Não tem a cadeia, ela pouco absorveu, as margens foram pouco pressionadas e você acabou repassando esse custo inflacionário ali, principalmente pela cadeia de suprimentos, né? Foi passado direto para o consumidor final. Então, a ata ela diz quase que de forma resumida, estamos mais preocupados com a inflação do que com uma possível desaceleração da economia americana. E aí, entendendo como que o impacto tarifário já vai pesar nas próximas leituras ali, porque uma vez que você teve grande parte dos países efetivamente com suas tarifas sendo iniciadas agora, no último intervalo aí de 20 dias, um mês, né? Vem fazendo em tranches, que é até difícil de calendarizar, mas como é que os dados de inflação podem refletir, né? Uhum. Daniel, até eu vou atualizar aqui essas apostas, como você mesmo mencionou, né? De acordo com o semigrupo aqui do FedWatch, depois caiu ali para casa dos 80% e agora a gente já está em 79,2% de apostas para corte de juros já agora a partir do mês de setembro. Eu até vou subir aqui um pouquinho mais, para vocês conseguirem visualizar. Perfeito. 79,2% de cortes, de probabilidade de corte para o mês de setembro, como o Daniel muito bem pontuou, isso aqui chegou a passar dos 90%, quase sendo literalmente, né, total apostas ali. E aí agora a gente segue reduzindo depois dessa ata do FONC. Aí eu engato a minha próxima pergunta contigo. Essa divisão, né, do FONC então gera mais ruído para o mercado ou faz parte de uma dinâmica normal de comunicação dos bancos centrais? Justo por causa disso aqui que a gente acompanha agora, né? Ou seja, teve um claro recalibre de apostas nesse momento. Ruído ou contribuição realista do comunicado? Não, não acredito que seja ruído, Débora. Eu acho que novos parâmetros ali sendo analisados, né? Então, quando você olha dados compilados ali para chegar nessas médias, é normal que quando você vai adicionando novos parâmetros, novas informações, esse número ali baixe. Uhum. É, então,
o que mais me impressiona, e que eu acho que vale a pena a gente discutir, é que assim, esse número ele estava acima de 95%. Então, uma estatística que você tem mais de 95% de probabilidade para um fato, né, Uhum, que a gente já estava entendendo todos os parâmetros, é quase unanimidade. Né? exato. Então, pouco se discutia da possibilidade de não cortar juros. A gente já sabia que tinha tido divergência entre dois dos Diretores, né? representantes lá do FONC, né, do comitê, dos diretores do FONC. E a gente sabia disso, e esse dado ele já chamou a atenção, mas até então, tudo bem, porque, por incrível que pareça, Estados Unidos teve bastante turbulência econômica de 93 até aqui, crise de 2008, enfim, cenário de guerra e etc. Mas a situação econômica e as PROCs ali, as projeções principalmente de inflação, eram bem determinadas. Agora você tem parâmetros que são conflituosos. E eu gostaria de somar mais um ponto ainda, que é a pressão de Donald Trump em cima do Fed como um todo. Né? Ele pressiona para que a próxima reunião ali, o FONC reunido, possa dar esse aceno para corte de juros. Isso também é adicionado à estatística. Tá? Uhum, uhum, Se a gente tiver que pegar dos últimos dias aí, o que a gente vem acompanhando, que eu acho que é importantíssimo para a decisão, eu destacaria 3 pontos. Primeiro, sem dúvida, é você ter divergência entre os diretores. uhum. Esse é um primeiro ponto, não é normal. O segundo ponto é a revisão dos dados ali de payroll dos meses até passados, ali de junho e julho. Sim. Isso corrobora e pressiona para esse corte inflacionário, porque sinaliza uma desaceleração da economia americana. Né? Então, essa pressão ali via dados, a gente teve até diretores lá do Fed que foram demitidos por conta disso, né, de divulgação errônea dos dados. Isso seria o segundo ponto. E o terceiro, Estados Unidos, historicamente, é muito cauteloso em relação a projeções de inflação. A gente está tendo um conjunto tarifário que está sendo aplicado lá em uma magnitude muito grande. Se isso realmente refletir direto no preço para o consumidor final, Estados Unidos definitivamente não sabe trabalhar com inflação alta. Então, o Fed, ele, na mesma velocidade que subiu a expectativa de corte agora para essa próxima reunião de setembro, ele pode voltar com isso. E dessa forma, a gente está vendo esse número cair, e eu não me surpreenderia hoje, após o fechamento de mercado, dados de varejistas que estão saindo ali, balanço agora de algumas empresas, podem corroborar com isso. É termômetro econômico. Não me surpreenderia esse número cair mais ainda do que está de 79,2. E a gente talvez, Débora, na próxima reunião do Fed, ter uma decisão ali quase que dividida, porque Uhum, aqueles que já estariam certos do cenário de corte, pode ser que mudem de ideia. uhum. E aqueles que já estavam propensos, né, sinalizando que esse corte deveria acontecer ou que não deveria acontecer, estão mais embasados ainda, então pode ser uma ata interessante a próxima. Daniel, inclusive eu quero pegar o gancho nesse ponto da inflação que você trouxe e também da questão da divergência, né, de visão nesse momento ali dos diretores, porque alguns membros avaliaram que os efeitos inflacionários das tarifas impostas por Donald Trump seriam temporários. Você concorda com isso? Ou seja, como que esse diagnóstico também acaba influenciando os próximos passos da política monetária? Porque já vinha sendo praticamente, de novo, como um consenso, né, como você mesmo mencionou, por diversos analistas e economistas no mundo inteiro, essa expectativa de um forte impacto inflacionário. E agora a gente tem ali alguns diretores pontuando que isso é temporário. É mesmo temporário? Ou seja, o quanto que essa leitura, essa divergência de leitura também influencia nesse momento esse documento? Deveria ser o mais uníssono possível, né? Bom, temporário, se ele voltar com as tarifas ali para alguns países, e eu não acredito que seja temporário. Não aconteceu isso em 2018 e 2019. De novo, esse preço, ele foi preço final, né? Foi repassado ao consumidor. Julho tem um caso emblemático, Débora, que é o preço da carne, né? Subiu, se eu não me engano, 12% lá nos Estados Unidos. Então, isso é repasse de inflação, principalmente por conta de cadeia de suprimentos, né?
não é uma coisa que você corrige do dia para a noite se você simplesmente abaixa a tarifa. Você consegue sim corrigir, acerta o custo dos insumos e, naturalmente, a indústria consegue comprar matéria-prima mais barata para poder produzir. Tudo bem, esse seria um cenário temporário. Agora, quando a gente olha um pouquinho mais macro, toda essa estratégia de Donald Trump para a reindustrialização dos Estados Unidos, primeiro, não é toda a indústria, imagina, indústrias estrangeiras que faziam e exportam para os Estados Unidos, não são todas que possuem capacidade de produção lá no mercado norte-americano, e é o que ele tem sinalizado ali de que se você produz aqui nos Estados Unidos, eu vou zerar suas tarifas. Meio que essa conversa, né? Não são todas as indústrias e as empresas exportadoras que têm capacidade de fazer isso. Então, você já elimina um percentual muito grande de empresas que poderiam ser isentadas. Via relação diplomática, pode ser. Só que, de novo, é contraditório, porque o macro desse negócio, o Trump, ele quer fortalecer o PIB norte-americano ano após ano, através de reindustrialização, né, desancorar o peso de importações e fortalecer a indústria local. Esse tempo de movimento ali para Estados Unidos conseguir suprir a sua cadeia de suprimento, tem coisa que não vai conseguir, isso leva tempo. Então, eu já descarto, na minha visão aqui, o que eles chamam de temporário. E via relações diplomáticas, a gente não está vendo sinais para isso. Eu não estou nem falando de Brasil, estou falando de outros países que exportam para Estados Unidos. Então, 2018 e 2019 não foi, o impacto inflacionário ele aconteceu de novo para o consumidor final e eu acho que a gente está caminhando para um mesmo cenário aqui. E aí, voltando à origem do nosso assunto, a dinâmica mais clara que a gente vê quando a inflação sobe é a subida de juros ou a manutenção da taxa, no caso dos Estados Unidos. E aí tudo isso contribui para que essas nossas apostas aí, que já bateram 95, estejam nesse patamar agora de 79. E confesso, Débora, eu estou curioso para ver como é que vai fechar o dia, como é que vai fechar a semana, porque eu acho que tem espaço para mais queda ainda, conforme novas declarações, novos parâmetros vão surgindo. Também estou curiosa, viu, Daniel? Inclusive, só como mérito aqui de ilustrar o que você vinha falando, né? A carne bateu R$ 150 o quilo nos Estados Unidos, por causa do tarifaço também, obviamente, por causa de restrições também ao México, por causa da seca, foi uma apuração do nosso âncora aqui, Fernando Nakagawa, inclusive. Nessa semana, a carne moída chegando a R$ 75 o quilo, então, portanto, o preço final realmente já tem, né, sido... essa inflação nos preços ali, ela já está presente em alguns dos produtos, a ver da expectativa, inclusive, que a gente tem hoje para o resultado do Walmart. Bom, só para a gente finalizar e amarrar aqui esse nosso papo, Daniel, qual que é a repercussão, então, dessa ata do FONC para os mercados globais, né? Por exemplo, especialmente para emergentes como o Brasil, como que a gente deve ver essa reação ao longo, né, do restante dessa semana para essa divisão do Fed nesse momento, principalmente se o Fed realmente postergar corte de juros agora, nesse momento, ou seja, como que está a tua expectativa por isso e também, obviamente, para o impacto que a gente pode ver disso aqui, principalmente no Brasil. Bom, a gente costuma muito falar que a bolsa brasileira é muito sensível ao institucional estrangeiro, né? Traduzindo isso, o grande investidor americano, principalmente os fundos ali, quem realmente compra ações, né, em maior quantidade, que acaba fazendo preço em um ou outro papel aqui na bolsa brasileira, esse investidor que ele optar por um viés um pouco mais conservador, ele poderia sim estar mandando dólar para o Brasil via bolsa de valores. A bolsa poderia estar, né, subindo, enfim, por conta dessa dinâmica. E isso a gente até vê um fluxo positivo quando essas estatísticas de corte elas vão subindo, porque você tem um título mais seguro do mundo, que é o Tesouro Americano, pagando patamares ali de 4,5% ao ano, 5% ao ano, lastreado em dólar, né, moeda fiduciária, a moeda mais forte do mundo. Esse investidor conservador, ele não vai querer, nesse primeiro momento, buscar rentabilidade em países emergentes, né? Países emergentes, por tese, né, e quase que por unanimidade, tirando países ali que possuem uma situação muito delicada, estejam em guerra, etc., eles oferecem, na média, um retorno maior do que você manter lá na renda fixa americana.
neste momento, você não corta juros lá nos Estados Unidos, a renda fixa lá continua mais atrativa do que historicamente foi, e você vê esses grandes fundos mantendo suas posições lá nos Estados Unidos, e esse fluxo cambial via Bolsa de Valores não vindo para países emergentes, não beneficiando, por exemplo, a Bolsa brasileira. Então, é uma dinâmica global de câmbio, poderia continuar com esse dólar lá, favorece o fortalecimento da moeda, os juros altos, porque mantém o dólar dentro de casa, mais escasso no mundo, e dessa forma a dinâmica dólar-bolsa que a gente está acostumado aqui no Brasil não aconteceria. Perfeito, então, Daniel, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversei com o Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimento. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Uma ótima quinta para você. Ótima quinta, Débora. Até Bom mais. dia.